Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Fórmula Podcast. Eu sou a jornalista Fabiane Flores e esse aqui é o Maurício Tavares. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Fábio? Obrigado por mais uma vez me chamar neste podcast maravilhoso. Que é seu, inclusive, Obrigado, né? Tamo junto. Então, gente, antes de anunciar aqui o nosso grande convidado de hoje, eu queria deixar alguns recadinhos para vocês. Vocês aí que são de Porto Alegre, região, e quiserem ter o seu podcast, é só entrar em contato aqui com a Fórmula Digital. Pelo Instagram, @Fórmula_Digital, tem também o site, aformuladigital.com. Acessa lá o Instagram, o site, tem o nosso WhatsApp. Fala com a gente que temos aqui uma estrutura fantástica para te atender, não só para podcast, mas para vídeo institucional, comercial, enfim, todos os principais formatos de vídeo e também, né, da comunicação em geral, que hoje a gente está com uma equipe top aqui para te atender, alavancar os teus resultados no digital. Cabe lembrar também que a Fórmula Podcast passa em todas as nossas plataformas digitais, Spotify, Deezer, YouTube e também na Rede Sul TV, né? Canal aberto Canais e fechado. 55.1 HF e 11 da NET, Rede Sul de televisão. Bom, essa história de, vamos fazer suspeita por causa do convidado, ela já tá manjada, né? Porque no flyer já tá ele ali, né? É verdade, quem clicou já tá vendo a foto dele. Então, Maurício, quem é o nosso convidado de hoje? Christian Magalhães, seja muito bem-vindo, Christian. Obrigado. O Christian, conheci ele nas redes sociais, né, através do Coned. Estava acompanhando tudo que estava acontecendo no Coned de uma forma virtual ali. Enfim, vi que ele estava se destacando bastante, resolvi seguir, né? Enfim, ele antes mesmo. O Coned, para quem não conhece, é um dos maiores eventos, né, de empreendedorismo digital, bomba, a nível nacional, né? Entendi ali que fui olhar os stories do Christian, gostei bastante, né? Enfim, do conteúdo dele, se comunica de uma forma diferente. Aliás, ele é especialista em comunicação, né? Ensina pessoas a atingir um nível de excelência, né? Enfim, com uma comunicação irresistível, persuasiva, carismática. Gostei muito das redes sociais dele e eu queria complementar. Ele também é muito chato e eu vou explicar depois por que ele é chato. Boa. Seja bem-vindo aos estúdios da Fórmula, Christian. Prazer, meu nome é Christian, sou chato, tô brincando. E tenho formação em Direito, sou advogado, ator de teatro, sou mediador de conflitos judiciais pelo Tribunal lá de Minas. E eu vejo que o meu trabalho é mediar conflitos internos das pessoas, porque por trás de todo convite recusado, por trás de todo convite aceito e não performado da maneira que você queria, existe um conflito interno ali. E é um Maurício e uma Fabi. Fabi ou Fabi? Tanto faz. Maurício e uma tanto faz, tô brincando. Maurício e uma Fabi ali dentro que tá te enchendo o saco, sendo o chato que você falou, igual quando a gente vai dirigir com uma pessoa que consegue ser ao mesmo tempo instrutora de autoescola, guarda, brigada militar, guarda civil, GPS, aquela pessoa que fica do lado ali, não, tem um buraco, tem uma placa, enchendo o seu saco. Como é que você vai comunicar de uma maneira gostosa com alguém tão insuportável do seu lado? Só que o louco é que a maioria das vezes nós somos essa pessoa insuportável, esse chato dentro da nossa cabeça que diz, não fala, cala a boca, tá chato, muda, não segue, não fala isso, não faz aquilo, fala daquele jeito, aí não tem como. É interessante, eu falei chato só para chamar a atenção, né? Por que eu acessei as redes do Christian? Justamente para pescar talentos para trazer para a Fórmula Podcast. A gente traz talentos porque a gente se preocupa com o nosso público, né? E quando eu acessei as redes do Christian, ele já identificou a minha pessoa, a Fórmula já seguiu, já entendeu, e ele me deu um oi, eu respondi de uma forma rápida, porque eu estava sem tempo, e ele mesmo já se fez o convite. Isso foi muito interessante, né? Ele teve a iniciativa de vir pro podcast, e eu aceitei. E eu brinquei com o chato por causa disso, porque ele pressionou isso e ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas como ele tá indo embora ali, né? Enfim, sexta-feira já tá de volta para Minas, né? Aí foi que eu acho que a gente acelerou esse processo. É que eu acho que as oportunidades também a gente tem que correr atrás, né? Tem que criar conexões e, eventualmente, eu quero ser um palestrante, tá? Mas tu tá estudando para isso, mas tu tá também te mostrando pro teu público para que tu possa ser convidado, para que te vejam como palestrante, ou tu te esconde, né? Tem toda essa questão. E oratória para mim é criar e aproveitar oportunidades. E quando a gente percebe isso, a gente fica mais presente, não é mais alerta, não é mais tenso, mas você começa a criar um faro,
um paladar para identificar oportunidades, que quando você identifica uma, você se compromete com aquilo, e aí é muito louco porque você passa a interpretar diferente o fato de ter iniciativa. Porque enquanto a gente... Claro que você fez uma brincadeira, mas muita gente acha chato que está incomodando ao fazer isto. Se a gente acha que está incomodando, necessariamente nós estamos incomodando. Se eu chego aqui, gente, licença, desculpa, desculpa qualquer coisa. Mineiro tem muito isso é muito louco. A gente vê uma carga de culpa interna no mineiro que eu não vejo tanto no gaúcho, talvez de forma externa, mas interna eu percebo, que a galera acha que sempre está incomodando, pede desculpa, pede licença, pede por favor, para fazer um monte de coisa, e aí você se torna uma pessoa chata, porque não tem, eu acredito que se eu achar que estou incomodando, eu já comecei a incomodar. Eu fico naquela postura pedinte, saca? Me colocando abaixo, e a gente só se conecta com o outro no mesmo plano. Se eu chego aqui com o nariz em pé, sou o rei da oratória, vocês não sabem falar, sou melhor do que vocês, vai ser um saco. Mas se eu chego aqui, uma jornalista, um cara que está acostumado com podcast, eu estou no meu 2º podcast, então ficou chato também. Então eu só venho como mais um ser humano, conversar com outros seres humanos e a coisa acontece. Que legal da tua parte ter conversado ali, né? Enfim, e não ter julgado. O cara não me deu moral, o cara não me deu atenção, na verdade eu tava na correria mesmo. E ali, às vezes, tu parar, olhar a mensagem, pensar, abrir a agenda e tal, Sim. complica. Então, até te agradeço por Eu ter que pressionado, né? Eu já ia realizar essa tua, teu convite, mas tu adiantou as coisas e acabou sendo muito bom, né, Fábio? Uhum. E me diz uma coisa, Cristiano, o que tu acha, assim, dessa questão de insegurança, né? Porque às vezes a gente até tem o conhecimento, tem vontade, mas sente algum bloqueio, assim, o que tu costuma dizer? Porque tu faz mentoria também, né? Sim. Como é que tu orienta as pessoas? Eu oriento a assistir um TED Talks de uma mulher que se chama Amy Cuddy, que ela fala que sua linguagem corporal molda quem você é. Aí nesse TED ela traz aquele entendimento de que a gente precisa fingir até se tornar. E eu comecei a fingir que eu estou seguro. Quando eu finjo que eu estou seguro, eu pelo menos transito muito mais próximo da segurança do que quando eu acredito veementemente que eu estou inseguro. E como nós somos pessoas dedicadas, comprometidas, pessoas responsáveis, sempre vai ter uma voz dentro da gente que está falando. Você não dá conta, você não está pronto ainda, você sabe que você pode entregar mais. Se você tivesse virado 8 noites sem dormir, você poderia ter chegado melhor. Aí essa voz vai ficar falando. Aí eu finjo que eu estou seguro. Eu finjo que eu venho para cá. Já é um começo para as pessoas que estão muito perdidas. E um outro ponto é a gente começar, Fabi, a agir com responsabilidade. Porque o que é a responsabilidade? Existe a culpa, que eu jogo em alguém, num sentimento, no outro ou em alguma coisa. E existe a responsabilidade que é, algo precisa ser feito. Quando eu entendo, estou inseguro e algo precisa ser feito, já abro espaço para possibilidades. E dentro desse entendimento, a gente precisa de uma responsabilidade, de uma firmeza, de entender que necessariamente essa insegurança ela vai se dissipar em algum tempo, que varia de pessoa para pessoa, mas 90% das pessoas que eu troco ideia falam assim: o início do podcast foi meio tenso, eu demorei a me soltar, mas depois ficou tão gostoso que a hora que eles avisaram, olha, já passamos de 1 hora, agradeço, eu assustei, porque estava muito bom. Nossa, foi da palestra, aquele início foi muito esquisito, mas depois eu fui me soltando um pouquinho. É como se fosse uma cachoeira, uma água gelada que a gente entra e exige um processo de dessensibilização. Quando a gente se permite passar por esse processo de dessensibilização de maneira consciente, a gente está lidando com aquele desconforto que quase arrepia a pele. A gente fala, poxa, eu não queria estar aqui, quero ir embora, quero fugir, mas deixa eu decidir ficar. A gente vai experimentando um certo prazer em comunicar, que se a gente não passar por esse processo, a gente não experimenta. E aí realmente não vale a pena palestrar se palestra for sinônimo de desgraça, sofrimento, tristeza, noite mal dormida, vergonha, arrependimento. Aí eu vou no meu primeiro podcast. Sei lá, não é distante da nossa realidade imaginar que vocês vão chamar alguém aqui que é foda, tem um conhecimento técnico bizarro, só que chega aqui e lá para os 15 minutos fala, Maurício, Fabi, por favor, para de gravar, não tô aguentando. Aí não consegui. E vai embora.
que elemento que essa pessoa vai ter para aceitar um convite depois? Então, acho que a insegurança, ela passa muito por esses processos. E eu acho que, assim como, só para complementar, assim como qualquer outro desafio, eu acho que a gente precisa se permitir ter um pouco de coragem ali, passar por aquilo para que a gente possa ir para outro nível, né? Porque, claro, dar uma palestra ou, por exemplo, participar de um podcast é uma coisa bem diferenciada, que não é todo mundo que consegue fazer, né? Sim. Não só pela qualidade técnica, mas pelas oportunidades da vida, né? Então, passar por aquilo, muda a experiência. Oratória é uma arte, uma prática, uma técnica, né? De se comunicar com o público, enfim, não é só uma conversa, é um conjunto de componentes, de ferramentas para que tu consiga fazer grandes declamações e conseguir aí conquistar um grande público, etc, né? E realmente é uma arte, né? Então, se a gente for olhar na história, né, as grandes oradores, né, enfim, foram pessoas que fizeram bem e fizeram mal também, né, com essa arte, né? Temos o Adolf Hitler, um grande orador, né? Enfim, é meio polêmico falar, mas também tivemos Gandhi, Barack Obama, Martin Luther King, etc. Vários personagens, né? Então, tu também acha, Christian, que é um poder a oratória, enfim? Total, e eu faço uma análise histórica que, durante algum tempo, oratória era falar para o público. Hoje em dia, eu vejo que cada vez mais oratória é falar com o público. E quando a gente pega esses recortes de oradores históricos, é alguém em cima de um palanque, falando dentro de uma performance que, se a gente transpor e eu me comunicar igual a eles aqui, necessariamente eu não vou me conectar com vocês, porque esse não é o Christian. Quanto mais próximo eu estiver do Christian que estava ali te cumprimentando na salinha, que vocês falaram da estrutura do podcast, fantástico. Você que está assistindo aí em algum lugar, articule, valorize as oportunidades que vocês tenham de se aproximar daqui. Inclusive, vocês disseram que tem até o espaço para pessoas que querem abrir o próprio podcast para se aproximar e entender como funciona. Façam isso. E o grande lance, Mal, é eu trazer o Cris lá de fora aqui para dentro. E quando a gente pega esses recortes, que tem um palanque, tem alguém lá, eu vejo que a gente cai numa busca muito louca de querer modelar o William Bonner. E aí eu venho para cá querendo trazer toda aquela pompa, toda aquela técnica, todo aquele rigor e gesticular de uma certa forma, pronunciar de uma certa maneira, falando certas palavras que atualmente, por conta de tudo que está rolando, de TikTok, YouTube, Live, Instagram, cada vez mais a comunicação está sendo humanizada e o pessoal não está saboreando nem usufruindo disso. Então, Mal, eu concordo que é um poder. E eu concordo que é um poder que está cada vez mais próximo da gente e a gente não está percebendo, porque o grande desafio anteriormente era desenvolver uma desenvoltura daquele naipe que eram as grandes referências. Só que hoje as grandes referências estão dentro de casa, no sentido de que elas estão literalmente dentro da casa delas. Elas estão tomando café e gravando stories, elas estão tomando cerveja, fazendo live, elas estão várias coisas e as pessoas não estão percebendo que atualmente o grande benefício, o grande desafio é eu me tornar capaz de trazer o Christian da salinha aqui para a mesa. Porque o que acontece é que da salinha para a mesa, quase que naquela figura do Homo sapiens, que traz um macaco que vai levantando assim, é quase que ao contrário, que a gente se torna um primata e chega aqui e não consegue conversar. Fica todo tenso, mais preocupado em fazer e não fazer do que em se conectar. Respondi a sua pergunta, Mauro? Muito boa, muito boa. Sabe que na Fórmula, muitos clientes pedem dicas para nós, não só... Inclusive pedem pra gente fazer curso, né, para falar disso, de dicção, oratória, técnicas para gravar vídeos, enfim, e também para conseguir ter uma desenvoltura um pouco melhor em público. O que tu acha mais difícil? Porque hoje em dia, tu mesmo comentou, né? A questão de rede social avançou muito, essa questão de gravar, né? Todo mundo faz uns stories ali e já tá mais familiarizado com essa ferramenta. Mas o que tu tem percebido, assim? É mais difícil as pessoas falarem em público, assim, numa palestra, por exemplo, né? Com plateia, ou nas redes sociais, nos stories, gravar um vídeo profissional com câmera, com luz. Por exemplo, aqui no estúdio, tem muita gente que vem aqui, entra no estúdio... Nossa, pode ser um professor que dá aula há 20 anos, entra aqui no estúdio, liga a câmera, trava.
Parece que nunca falou nada. O que tu acha, assim, mais difícil? É muito louco porque eu já lidei com artistas que sobem no palco para cantar, dão um show, mas para ensinar, sei lá, decidiram gravar um curso online de como cantar, travam total. Ou o contrário, pessoas que eram professores de sala de aula, 40 anos de sala de aula, conhecimento técnico cabuloso, começa a falar para a câmera e trava. Ou pessoas que estão no digital há muito tempo, recebem um convite para o Coned da vida e aceitam e vão muito mal porque não conseguem ou nem aceitam. Teve? Eu não fui, teve? Ah, velho, o que acontece? Teve, e eu percebo que as pessoas, elas ainda não perceberam que se a comunicação é uma ferramenta de trabalho, eu preciso me adaptar com ela. Então, se a gente perguntar, quantos de vocês passaram por algum tipo de preparação relacionada à oratória e comunicação, que é a sua ferramenta de trabalho para palestrar? Não sei quantos, não sei mensurar um número pro Coned, mas eu faço parte da estatística que eu busquei várias formações, vários treinamentos para eu entender como é que eu consigo trazer a minha potência em forma de mensagem, em forma de impacto. Então eu vejo que, quanto a essa pergunta, Cris, é mais difícil palco ou câmera? Depende da história de familiarização que essa pessoa teve. Eu vi um professor de inglês falando uma vez que a gente acha muito difícil aprender inglês porque a gente não tem capacidade cognitiva de nos conectarmos com a criança que engatinhava, que apanhou durante 3 anos para aprender a falar português. E aí queria falar garrafa, falar e a mamãe, quer fazer cocô? Vamos lá. E aí você tá com sede e vai trocar fralda. E depois você tá com sono, quer dormir, a mulher vem com... a pessoa, o seu familiar, vem com feijão para dentro da sua boca. E a gente não conseguia nos comunicar, só que a gente não é capaz de se conectar com essa época. E aí quando a gente vai aprender inglês, a gente quer que seja da noite pro dia. Então essa pessoa que já fala no palco há muito tempo, ela não se lembra do quanto que ela apanhou para falar bem no palco. E aí ela quer vir para a câmera só transpor a mesma capacidade e potência que ela tem no palco para a câmera, ou vice-versa. Então demanda esse processo de adaptação, de familiarização, e que pressupõe também entender o que eu acho muito doido. Você falou aí que a pessoa vem pro podcast, vê a câmera ali e trava. Só que por quê? Aí você vai perguntar para a pessoa, mas o que rola? Ah, não, porque a câmera, eu não consigo imaginar que tem uma pessoa ali do lado, é um objeto, isso é estranho. Só que se a gente pegar um áudio para gravar no WhatsApp, é o mesmo objeto que me grava em vídeo que eu gravo um zap, que eu gravo um áudio. E aí eu pego e falo, ô Mal, eu tô aqui no Uber, só que eu não sei que horas que eu vou chegar porque o trânsito tá péssimo. Você pode me aguardar um pouquinho? Aí se eu for gravar um stories para falar alguma coisa. Estou aqui no Uber, não sei que horas eu vou chegar, o trânsito está péssimo. Daqui a pouco estou chegando. Então é muito louco, porque o dispositivo é o mesmo. Então vem muito dessa interpretação de como que você olha a câmera. Essa galera do palco que não conseguiu falar aqui, ou que teve dificuldades, é porque ainda não entendeu que o mesmo celular que ela grava áudio, ela está gravando, e porque ainda não enjoou de olhar para a própria cara. Novamente, esse processo de familiarização. No início da pandemia, o meu pai, um abraço, José Augusto, que é o meu maior fã, todos os posts que vocês entrarem no meu Instagram vai estar lá, José Augusto M. Magalhães. Obrigado, filho, que Deus te abençoe, uma excelente semana. Ele sempre me apoia. E aí, no começo da pandemia, ele falou, Cris, me ajuda a mandar um áudio para minha psicóloga. Porque ela mandou um áudio, eu quero devolver em áudio também. Aí eu gravei, ele falou, e ele falou, deixa eu ouvir para ver como é que ficou. E aí ele brigou comigo e falou, que aplicativo que você botou aí, que a minha voz saiu igual de taquara rachada. O que acontece? A cabeça é uma grande caixa acústica que a voz que você escuta, captada por um dispositivo móvel, e que inclusive as outras pessoas estão escutando, não é a mesma que você está escutando, porque a voz reverbera e ecoa aqui dentro, no meio desse tanto de cano que a gente tem da cabeça, e a gente escuta diferente. A imagem, e aí a gente passou por esse processo de familiarização até conseguir gravar um áudio com naturalidade. Para eu gravar um vídeo com naturalidade, eu vou ter que passar por esse processo de familiarização também, e que pressupõe, inclusive, um movimento de entender que a cara não é plana. Porque as pessoas começam a gravar vídeo com cara de selfie. E aí botam um sorriso que é muito bonito e começam a gravar. Hoje eu tô aqui no podcast com o Mal, com a Fabi, tá fantástico. Parece um psicopata. Parece um psicopata, só que as pessoas gravam stories assim. Se a gente rodar aquelas bolinhas aqui de cima do Instagram e ficar vendo, tá todo mundo nessa vibe. Todo mundo feliz, né? Só porque não enjoou de olhar pra própria cara ainda, para entender que a minha barba vai ter falha, a barba do Mal não é igual desse lado e desse lado, nem o cabelo, nem o nariz, nem o olho. Aí quando as pessoas... O nariz é pra ser, porque ele fez plástica. Aí ele corrigiu... Pra que falar?
sinteticamente. Eu gosto de te expor. Mas é esse processo. Quando esse cara, se ele está assistindo a gente, perceber que existe um processo que ele precisa enjoar de olhar para a cara dele, e quando isso acontecer ele vai falar melhor, ele vai chegar aqui e vai dar um show igual ele dá dentro de sala de aula. Incrível, né? Em pouco tempo, tantos conteúdos importantíssimos, né? Eu vou ter que assistir umas 2, 3 vezes para absorver tudo isso, né? Com certeza aí a gente vai fechar uma Como é que foi parceria. o seu processo, Mal? Tem quanto tempo que você grava? Mais ou menos quantas horas de gravação que você já teve? E qual a diferença que você vê do Mal, por alto assim, não precisa calcular na calculadora nem nada. Umas 100 horas, sei lá. Qual a diferença que você vê do Mal, que está aqui trocando ideia comigo, do Mal que participou do primeiro podcast aqui? Nossa, muitas, né? Na verdade, eu vou considerar a primeira gravação minha. Foi uns 2 anos atrás, né, Fábio? Aquela que foi em casa, na Isso. pandemia? A gente gravou, errei bastante ainda com teleprompter, Uhum. né? Eu acho que o maior desafio para mim é o julgamento das pessoas, né? Então eu fico já imaginando que vai dar tudo errado, ninguém vai curtir e tal, tal. Então eu já antecipo. Eu gosto de ego e É. de talvez uma insegurança com a imagem ali. Uhum. Apesar de falar bem, o Maurício fala bem, ele é muito inteligente, mas acho que na hora de gravar ele tem esse medo do julgamento das pessoas que vão olhar. Porque na internet tem muito disso, né? Da pessoa, enfim, de chamar de blogueirinho, essa coisa. E a Fábia, ela é um exemplo, né? Então, aí, quando a gente empreendeu, eu já tinha entendido o potencial de comunicação dela. Para mim, na época, já achava, e hoje eu tenho certeza que era uma das maiores jornalistas que a gente tem aqui no Sul, sabe? Eu era muito ruim na época, na verdade. Mas Mas eu queria muito, sabe? Eu tinha muita vontade, assim. Então, eu na época até achava que era boa. Uhum. Mas eu sabia que eu tinha que melhorar muito, mas era um sonho meu. Eu queria muito trabalhar com vídeo. Eu tinha, 20 anos. E eu queria muito trabalhar com vídeo. Então, eu falei, não, eu quero e eu vou fazer de tudo pra conseguir. Então, acho que com o tempo, com o passar dos anos, foi melhorando. Ainda tem que melhorar muito, mas, né? Pegando gancho nisso, eu sempre Tu falei... não respondeu a pergunta dele, Maurício. Desculpa. Quer mudar de assunto, ó. Tá. Bom, melhorou bastante. Hoje eu consigo estar aqui, né? Enfim, pode ter visto que eu ainda tenho meus receios, né? Meus gatilhos e tal. Eu tô aqui me expondo com meus medos, né? Enfim, anseios e tal. Mas tô aqui, sabe? E eu hoje consigo desenvolver. Antes não, porque eu ficava nervoso, né, Fábio? Eu queria uma opinião tua sobre uma questão. Normalmente eu falo isso quando eu vou dar alguma palestra ou falar com algum cliente, né? Uma dica que eu dou é se arrumar, né? Pra mulher, botar uma maquiagem legal, um batom vermelho, pra mim funciona. Um batom vermelho, uma roupa que se sinta bem, no caso, né? Dos homens, um terno, enfim, uma roupa que tu se sinta bem. E pra mim faz total diferença quando eu vou gravar. Parece que eu mudo, assim. Então eu queria te perguntar isso, se tu concorda com isso, se contigo é assim, se tu orienta as pessoas assim. Massa, Fabi. E aí, lá em Minas existia uma piada, quando eu era mais novo, quando a gente ia tirar foto, alguém mais velho, um tio, uma tia, falava assim, passa perfume que nós vamos tirar foto. Aqui existia essa piada também? Sim. Passou perfume Piada e tal. de tiozão, né? Piada de tiozão. E o que isso traz pra nós em termos de oratória? Passou perfume pra gravar o seu vídeo? Porque se você não passar perfume pra gravar o seu vídeo, se você não se cuidar pra gravar o seu vídeo, eu vejo que é o seguinte... Tem gente que se arruma para entrar na arena e degladiar, e aí são mulheres que odeiam se maquiar, e é um processo assim de tortura mesmo, quase que arranha passar os negócios, porque não gosta. Ela literalmente está se arrumando para os outros e não para si. Nesses casos, se o cara bota um terno para agradar outra pessoa e não ele, eu vejo que é um prejuízo, porque seria como realmente a pessoa ela tá se armando para ir brigar, para ir para um local em que ela não vai ser ela mesma, que vai ser difícil, vai ser complexo. Nesse caso, cabe até a pessoa rever o que é o autocuidado para ela. Mas, se a pessoa tem uma relação saudável com esse autocuidado, eu acho que é extremamente valioso, porque eu vejo que, realmente, quando eu estou em casa e eu tomo um banho, eu arrumo a barba, eu passo perfume, eu coloco uma roupa que eu me sinto bem, eu me sinto que eu estou me preparando, me entregando, me construindo para algo que é importante para mim. Se a pessoa é capaz de entender que se algo que é importante para ela pode ser leve, pode ser prazeroso, eu acho super necessário e faz diferença a gente chegar bem cuidado aqui, de uma maneira que a gente está se sentindo bem, e chegar, às vezes, sem maquiagem.
E aí qual que é a ressalva? Questões simples e quase bobas de que se você entendeu que o batom vermelho é importante para você, compra 3, põe um na bolsa, um no bolso e um não sei aonde, para garantir que quando você entender que quer estar com ele, ele vai estar ao seu alcance. Porque às vezes são questões assim de organização mesmo, que a pessoa não cumpre com a parte dela e chega com a camisa furada aqui, e aí eu vou perceber ali fora que está furado, aí eu já não vou gesticular tanto quanto eu gesticularia em outra oportunidade porque está rasgada a minha camisa, ou eu percebo qualquer outra coisa assim, que faltou planejamento, faltou organização para cumprir. Mas eu acredito que o autocuidado para a comunicação é isso necessário. em estratégias de marketing, por exemplo, em que tu quer passar uma imagem de ser uma mulher mais empoderada, tu vai botar um batom vermelho, tu vai botar uma roupa mais ousada. Se tu quer mostrar que tu é mais recatada, tu vai botar roupa clara, vai prender o cabelo. Tem várias técnicas assim que se usa, né? Esse caso eu quis dizer mais pra mim, assim, e o Maurício também, né, que quando ele quer passar essa pose, assim, de, empreendedor, empresário, então ele gosta de botar um blazer e... Aí o primeiro passo é ele se sentir bonito e forte e poderoso com isso. Se ele não sentir, tá sentindo que ele tá pondo isso só por causa de outra coisa, vai ser pesado. Mas se ele se acha gato assim, é o caminho pra ele chegar aqui. Tem que ver o público que quer atingir, né? Não adianta assim, a gente quer atingir aqui... Tu vê, o Maurício tem o cabelo platinado, tem um piercing, tem tatuagem, então é uma coisa mais descolada, assim. Se ele for ir participar com essa imagem, claro que hoje em dia já mudou muito, não tem tanto isso, né? Mas se ele for participar de um programa sobre, sei lá, direito, que é também tua área, o pessoal vai olhar ele assim, bom, como assim? Tá meio fora do padrão. Tem isso também. Mas sabe o que é doido? Interessantes gatilhos aqui, eu lembrei de uma história agora, não sei se eu vou conseguir falar ela de uma forma fiel, né? Diz que uma empresa lá contratou um judeu para fazer uma palestra e chegando lá no dia da palestra, o judeu pediu para os organizadores R$10.000. E aí o pessoal da organização ficou puto com ele, porque não tinha isso no escopo do projeto, né? Era só dar a palestra dele, e o cara era muito bom. E ele falou assim, então eu vou embora. A organização correu, conseguiu os R$10.000, né? Enfim, e deu para ele. Ele foi lá, deu a palestra dele, e foi a melhor palestra do evento, né? Enfim, foi algo realmente absurdamente incrível. O pessoal, os organizadores ficaram muito felizes com a palestra dele. Ele se reuniu depois com os organizadores e devolveu os R$10.000. E o pessoal, não, pode ficar, foi uma palestra incrível. Mas não, esse dinheiro não é meu, é de vocês. Tá bem, então por que tu pediu? Aí ele falou, olha, vocês não sabem o poder que é estar num palco com segurança financeira, com dinheiro no bolso, né? Então, nossa, essa história poderia dizer que é contigo, né? Tu é muito assim. Porra, que massa. Então é isso, né? Vocês estão me lembrando de umas histórias bem bacanas aí. Eu acho que isso vai dar um bom corte também, né? Vai dar. O que tu ia dizer antes do Maurício? Eu ia dizer a questão do posicionamento, que você citou aí um recorte, que é, por exemplo, contextos jurídicos que a gente imagina que tenham determinadas burocracias. E o que acontece? Qual que é o grande valor de a gente se posicionar? Quando eu me posiciono, eu atraio pessoas e oportunidades que estão sintonizadas com o meu posicionamento. O que isso quer dizer? O fato dele ter o cabelo platinado, o fato dele ter o piercing, o fato dele usar barba, o fato de termos tatuagem, vai atrair e, ao mesmo tempo, vai sinalizar para certas pessoas que este é o Maurício atualmente. Não quer dizer que ele vai ficar a vida inteira com o cabelo assim, mas atualmente eu estou assim. E aí é muito louco porque a gente para de receber convites, a gente começa a ser muito fiel às pessoas, porque eu me posiciono diariamente no Instagram. Lá a pessoa vai ter acesso a vários elementos do Christian. É muito pouco provável, só se a pessoa for muito desatenta, para ela se decepcionar com algum traço meu de personalidade dentro da empresa dela, porque, poxa, tá tudo ali dentro do meu Instagram. A pessoa vai ver que eu falo palavrão ou outra, a pessoa vai ver que eu tenho traços de ironia, a pessoa vai ver que eu tenho traços de sarcasmo, que eu sou mais descontraído. Isso é muito legal porque eu chego nos lugares com essa autorização interna de levar o Christian que eu realmente sou, e é um convite para que a gente cada vez mais comece a se posicionar com algo que esteja alinhado com a nossa autenticidade, porque a gente começa a mostrar. E eu não sei se eu quero estar num lugar que na primeira piadinha que eu fizer, alguém levantar a mão e fizer um sinal, Cris, segura. Porque
a minha alta performance está ligada nesses traços de autenticidade, porque nos ambientes que eu estou mais leve, bebendo, bêbado, com os amigos, em algum lugar, tem isso. Então é um convite. Bêbada, como é que você é? Tenta anotar isso um dia, que você tiver nessa função, e começa a anotar, eu não faço brincadeiras quando eu estou bêbada, eu sou muito carinhosa e eu sou muito educada. Pronto, você já tem ali 3 elementos de traços que é estratégico você começar a comunicar porque te representam. Aí você vai fazendo isso e vai perceber que quando você for educada com pessoas que valorizam a sua educação, isso vai gerar valor. Quando você for carinhosa com pessoas que valorizam o seu carinho, vai gerar valor e ao mesmo tempo ninguém vai ficar esperando uma piadinha sua, porque não é isso que você sinaliza para as pessoas que você faz. Do contrário, a gente começa a querer fazer piadinha porque todo mundo faz. Então, poxa, eu tenho um podcast, eu vou no podcast, eu tenho que fazer piadinha, né? Porque todo mundo em algum momento faz piadinha. Aí eu não tenho tato para fazer isso e faço piadinhas preconceituosas, piadinhas constrangedoras, porque não é o meu lugar de prática. Então é extremamente estratégico que a gente comece a identificar esses traços nossos, que a gente comunique, porque cada vez mais a gente vai ser convidado para podcasts, por exemplo, que a gente vai se sentir em casa, e cada vez menos a gente vai ser convidado para um podcast que a gente vai se sentir um alienígena. Que a gente vai chegar lá e falar, porra, eu não pertenço aqui, não sei o que eu estou fazendo aqui. Olha, uma coisa que eu vou te dizer, a tua forma de comunicação ela é extremamente, acho que, sedutora e irresistível, não dá pra parar de querer ouvir. Que não massa. tem um ruído, né? Não tem um etc. Não tem nenhum Não, Que olha, exemplo que eu tô dando, hein? além desse personagem ser lindo pra caramba, bonito, né? Obrigado. Sim, o Maurício tava assim, olhando pra TV de retorno, assim. Não é assim, pelo amor de Deus. Tava, eu Pelo vi. amor de Deus. Eu vi. Não, a gente falou, e eu não fiz a pergunta que era pra ter sido a primeira. Que é um pouco sobre a tua história. Normalmente a gente começa os episódios aqui contando um pouco da história do convidado, né? Porque eu queria te perguntar se tu sempre quis trabalhar com isso, porque tu fez direito, né? Então, como é que foi? Foi uma transição de carreira, ou tu sempre atuou também com a comunicação? Conta um pouquinho, assim, desde da tua adolescência. A minha adolescência, eu compartilhei muito disso no meu TED, que eu fui um grande babaca. E eu fazia muito bullying. Eu sempre tive forças ligadas à criatividade, à descontração, e eu não tinha responsabilidade e nem caráter para canalizar isso de uma maneira que contribuísse para o meio. Hoje eu sou capaz de fazer isso. Na época eu não tinha essas forças trabalhadas. E aí é muito louco, porque por muito tempo eu não fazia piada, porque piada era sinônimo de ferro, de constrangimento, de clima pesado, porque por muito tempo as minhas piadas faziam mal para as pessoas e eventualmente para mim também. E aí naquele momento, depois eu tive uma caminhada na graduação que eu comecei a me envolver muito com direitos humanos. E aí eu tive a experiência de passar uma semana dentro do presídio. E aí essa experiência me fez muito ressignificar o erro, ressignificar quem errou e entender que antes do erro existe uma pessoa. Ali eu me perdoei por ter sido tão babaca, cuzão com as pessoas, e eu comecei a ver, poxa, se todos somos maiores que os nossos erros, e eu não erro, ou eu aprendo, ou eu acerto, deixa eu ver com essas minhas forças o que eu sou capaz de fazer. E aí eu ganhei um sorteio de Facebook, na época, um curso de oratória. E aí eu comecei a levar o que eu aprendi nesse curso para as outras pessoas, as pessoas começaram a gostar, e eu vim cada vez mais focando nisso. Advoguei de leve, nunca foi minha prioridade, mas faz muito tempo que o que mais me instiga é ver um diamante assim e conseguir lapidar esse diamante para que ele seja capaz de se ver no espelho como um diamante e ser visto pelas pessoas como um diamante. Porque não adianta você se ver no espelho como um diamante e a gente não perceber, a gente não comungar deste valor. Porque comunicação vem de tornar comum. Então, quando a gente vem comunicar, a gente vem tornar algumas coisas comuns. E aí existe técnica, existe um monte de coisa, mas existe muito desse trabalho de a pessoa se ver como um diamante para trazer, ver os outros como um diamante, tudo vira diamante. Tudo vira muito bom de fazer, muito louco. Comunicação é isso, né? Você, um emissor,
enviar uma mensagem para o receptor, onde a gente vê comunicação ser tão importante numa guerra. Quem não se comunica morre, né? E as pessoas não estão, eu vejo nos stories, etc., que elas não se comunicam. Algumas tentam, e é louvável isso, mas muita gente não se comunica. Eu vejo muita gente olhar os meus stories, mas pouquinhas pessoas compartilharem algo, uma ideia, a sua experiência. Hoje eu estava dando feedback aqui pro meu time, né? E um dos feedbacks foi pro um dos vendedores, que ele é magnífico nas vendas. O cara é realmente incrível. Só que tem um detalhe, uma melhoria nele, que eu falei hoje. Cara, digitalmente, tu tá morto. Tu não se comunica. E o que acontece se a fórmula quebrar, sumir? Todos esses anos de trabalho vai ser perdido. Por que tu não começa a se comunicar, fala de venda, fala de negócio, fala das tuas cases de sucesso? Porque daqui a pouco uma outra empresa, maior que a fórmula, vai te achar e tu vai melhorar de vida. Se tu não se comunica, as coisas não vão acontecer. Né? Então eu acho isso, né? Eu acho que as pessoas não entenderam ainda, independente desse momento que a gente está vivendo, né? De muitas informações, mas muitas pessoas não entenderam a importância de se comunicar. E outra coisa, se comunicar de forma certa, porque uma comunicação no Instagram é diferente da comunicação no TikTok, é diferente da comunicação no LinkedIn. Se tu comunica errado, tu tá ferrado também, né? E olha que louco, Mal. Porque se a pessoa faz isso com responsabilidade, ela não vai ouvir daqui e falar daqui. Ela vai ouvir daqui, isso vai circular aqui dentro antes de ela soltar por aqui. E aí é muito estratégico que você, como gestor, como líder, incentive isso, porque ele vai se tornar um vendedor melhor a partir do momento em que ele ensina a fazer o que ele faz, ou que ele comunica o que ele está fazendo, porque ele vai adquirir senso crítico sobre aquilo, se ele for responsável na comunicação, porque ao invés de entrar por aqui e sair por aqui, vai entrar por aqui, passar lá por dentro e sair. E para esse cara, talvez ele esteja errando. Tem uma frase do autor daquele livro A Única Coisa, que fala assim que multitarefa é uma excelente oportunidade de a gente fazer mais de uma coisa avacalhada de uma só vez. O que ele diz? Que quando a gente tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo, a gente só está fazendo... Avacalhado é um conceito familiar para vocês? Aqui, tudo certo. Aí, a gente usa muito aqui, inclusive. Eu estou tentando fazer isso e isso ao mesmo tempo, eu só estou fazendo duas coisas avacalhadas ao mesmo tempo. E o que acontece? Na comunicação, a gente não consegue ser multitarefa. Eu tenho um momento que eu vou me preparar, eu tenho um momento que eu vou entregar, e eu tenho um momento que eu vou me julgar. E aí, no momento que eu falo assim, eu vou me julgar nesse momento, eu converso com aquela voz interna que quer me julgar. Ela quer me julgar o tempo todo, só que eu falo assim, senta lá, daqui a pouco vai chegar a sua hora de me julgar, e você pode me descascar, você pode fazer o que você quiser, mas agora eu vou entregar. Tem aquela voz que quer pensar em tudo que eu vou falar. Quando você diz assim, caramba, a fala dele é muito limpa, não tem ruído, não tem poluição. Sabe o que tem? Respiração. Ao invés de falar, né? Ai, esqueci que eu ia falar. Eu só penso assim, o meu cérebro precisa desse oxigênio que eu estou jogando fora para manter minha postura, minha circulação sanguínea, precisa desse oxigênio para estabelecer as linhas de raciocínio. Então eu só fico mais cuidadoso, mais respeitoso quanto à importância do oxigênio. E depois vocês reparem, o tempo todo eu respiro enquanto eu estou falando. E a respiração é um exercício de consciência plena para eu estar extremamente presente aqui, no momento em que eu só estou falando o que eu estou pensando. Eu não estou pensando no que eu vou falar e nem pensando no que eu acabei de falar agora há pouco. Ou até mesmo nessa mesma frase, porque quando eu tento fazer isso, eu prolongo sílabas, emito ruídos para distrair vocês, para não perceberem que eu estou estabanado. E o que eu estou fazendo na prática? Eu só estou gastando um oxigênio que o meu corpo não está habituado, logo ele não vai exercer o mesmo desempenho. Não vai ser nem prazeroso, nem tão eficaz. Incrível essa demonstração que você deu agora, porque enquanto tá falando em todos esses minutos, eu tava te ouvindo assim, calma. Parece que a tua calma Massa demais me deu isso. uma calma. E aí quando tu começou a falar desse jeito, começou a me dar um aperto, você fica ansiosa? Porque eu tava assim por dentro. Sim. Eu fico fiquei ansioso. chocada agora. Aí eu ponho as pessoas ansiosas e existe até uma questão comportamental que quando você chega para uma criança e fala assim, que chocolate é esse aí na sua boca? Esse chocolate... Você está sendo enganado.
Não adianta. Aí eu venho aqui falar do que eu sei, do que eu vivo para saber, numa performance que sinaliza para as pessoas que eu tô enganando elas. E ninguém gosta de ser enganado. Então, quando... Ai, não, para, que eu É fico nervosa. esquisito e é ruim para mim também. E eu entrevisto muita gente aqui. Então, isso que esse personagem agora que tu interpretou é uma coisa frequente aqui no Que podcast. eu vi muito no Coned, vejo em todos os eventos, não é o Coned não é uma exceção. Todos os eventos têm muito isso. Eu vou levantar pra te cortar agora, porque eu ouvi uma sacada do caramba esses dias dos teus stories ali. Cara, conteúdo riquíssimo, teus stories. Obrigado. É de graça. Galera, vocês precisam real, né? Enfim. Aí vem o corte, tá? Tem gente que a gente convida, a pessoa tem experiência, ela tem talentos, etc. Mas ela tem medo. Ela nunca se viu num podcast, ela tem medo de errar. Qual é a técnica que para essas pessoas treinarem antes de ir para um podcast? Massa. Como que a gente vence o medo do escuro? Por exemplo, quando você era pequeno, teve um belo dia que você acordou e não tinha mais medo do escuro. O que costuma rolar nesse processo? A gente... Apanhar, não, tô brincando. Mijar na cama? Isso aí me deu uns gatilhos quando eu era criança, então... que eu tinha muito medo de escuro e tal. E aí, como é que tu parou de ter medo de escuro? Tem até hoje. Tem até hoje e tal. A gente Logo tava com abajur. conversando de algo tenso, né? Agora há pouco. Ai, verdade. Enfim. Ai, Thomas. Não, a gente liga a luz, né? Enfim, a gente chama os pais, chama a mãe. Mas para lidar com medo, a gente vai passando por uma gradatividade, assim, que eu não sou muito da filosofia de empurrar na piscina para aprender a nadar. Tem casos alienígenas aí que vão aprender e vão ser atletas olímpicos ainda. Mas a grande maioria da população vai traumatizar com água e vai ser ferrado o resto da vida por causa disso. Então, o que acontece? Essas pessoas que têm medo, elas precisam se expor gradativamente àquilo que as dão medo dentro de um cenário controlado. Porque se eu tô com a mão no interruptor, e se ainda é aquele interruptor de mexer com um lado assim, tipo uma trempa de fogão, sabe? Não sei o nome daquilo assim, mas que eu faço assim, ele fica muito iluminado e eu consigo ir diminuindo a luzinha, pouco a pouco. Vai ser muito mais confortável do que eu tô no claro, do nada eu tô no escuro. Então, para as pessoas que têm medo, a gente precisa entender como proporcionar episódios de familiarização para lidar com esse medo. E eu não sei se é a isso que você se refere, mas como eu me preparei para podcast, é esse conteúdo? Sim. Que não necessariamente eu estava com medo de participar do podcast, porque eu entendo que eu estou palestrando aqui agora. Porque eu entendo que eu estou dialogando aqui agora. Diálogo e palestra para mim é sinônimo, e eu dialogo com a minha família, com os meus amigos, no palco aqui com vocês. E aí onde eu for convidado e eu carregar esse entendimento, eu já estou meio caminho andado para ficar à vontade ali. Mas para a gente lidar com medo, como que eu me familiarizei com o podcast, um cenário controlado? Eu peguei um negocinho de álcool gel, de espremer assim, fingi que era um microfone, eu tô aqui, não tô com o meu microfone aqui, mas botei aqui, coloquei um podcast que estava entrevistando um profissional da oratória. Se a pessoa não tem, é de um nicho muito específico, não tem profissional, pega um podcast, de preferência aquele que você vai, dá play no podcast, aí a Fabi vai falar, hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, essa pessoa é o Matheus, e o Matheus vai falar para nós como é que ele lida com os desafios da profissão dele dentro do contexto dele. Não sou Matheus, não sou daquele nicho, mas eu pego, pauso o podcast e eu respondo. Fabi, muito legal essa sua pergunta, porque... E aí eu respondo olhando para a parede, olhando para o abajur, só que ali eu já trago corpo, já trago intenção, já trago raciocínio, de maneira alguma querendo decorar a resposta, porque se eu tentar antecipar tudo aqui achando que é sobre as palavras, vai ser um saco, tanto para mim quanto para Fabi, que está sendo torturada, né? Aí eu ainda trago essa cara de bosta aqui, tipo, torturada, né? Nem eu tenho certeza do que eu tô falando, né? E aí eu começo a trazer essa cara azeda, chupando limão, e fica ruim pra todo mundo, fica ácido. E a expressão corporal também já fica Total, já começa assim. Então eu recrio de maneira controlada aquele cenário, ou crio, porque eu nunca tinha participado,
dou play e respondo. Assisto mais um pouquinho, pause, respiro e respondo. No mesmo tempo que eu respiro para responder vocês. E uma coisa que ajuda é a gente entender que eu não sei de onde saiu esse valor excessivo que a galera vê. A galera fetichiza. A galera tem fetiche nessa questão de resposta na ponta da língua. Ah não, eu quero dar uma resposta de bate-pronto, quero mostrar que eu sou foda. Não tem nada a ver, dificilmente a admiração diante da resposta de alguém vai vir dessa questão de ser bate-pronto. Óbvio que eu não vou ficar 2 horas aqui pensando, mas é só o tempo de eu respeitar que eu preciso desse oxigênio. Pronto, já estou pronto para dar a resposta. É assim que eu me preparei. Eu gostei também que tu foi contra um argumento que eu dei ali A gente falou pouco, mas eu falei, cara, vi teus stories, vi teus vídeos, tu tem o dom. E ele falou pra mim, eu não concordo contigo. Foi. Mas Eu ia te fazer essa pergunta, se tu acha que é dom falar bem, ter uma boa dicção, enfim, se é dom ou se é uma coisa que totalmente dá pra ser trabalhado. é interessante esse momento nosso, né? Porque eu trago a pergunta e ela rouba a pergunta e fala de uma forma mais bonita. Não é tranquilo. Obrigada, Maurício. Tu levantou e eu cortei, tá. Não, E mas aí? excelente. E a grande questão é que eu acho que essa pergunta é super valorizada. Todo mundo quer saber, existe o dom para jogar bola? Existe o dom para nadar? Existe o dom para falar? No meu entendimento, não. Só que a gente precisa entender também que existe um cenário, existe uma educação que a pessoa teve, existe uma vivência que ela teve, existe o quanto que ela foi prejudicada ou não pelo contexto que ela viveu, existe o quanto ela foi estimulada ou não pelo contexto que ela viveu, que tudo vai influenciar. Mesma coisa que a gente falar que todo mundo tem iguais condições de se tornar um Michael Phelps. Existem muitas questões envolvidas ali. Só que esse é o grande problema, que a gente pega como referência o Michael Phelps. Só que se eu pego como referência o Christian, fica uma caminhada muito mais tangível, porque aí o papo é sobre desenvolver o Christian. E aí todo mundo, sem exceção, possui ali uma caminhada própria de evolução para ela seguir, de processos para ela alcançar, de métodos para ela adotar, que ela vai se desenvolver. Não acredito em dom, porque também eu não vejo, até a Maísa do SBT, que a gente olha lá voando e dando show hoje, pô, a menina nasceu dentro do SBT. Ah, ela foi para lá porque ela tinha o dom? Não sei. E aí eu não sei se é uma discussão tão assim que a gente vai encontrar uma resposta, mas o que eu percebo é que as pessoas que respeitam o processo e identificam e seguem um método, um caminho, necessariamente ela vai identificar pontos de melhoria que ela tem e que eram pontos cegos e pontos de validação. Por que a gente precisa de pontos de validação? Porque o mal só vai se sentir foda, poderoso aqui, no momento em que ele tiver consciência do quanto que ele é foda e poderoso em alguns aspectos. E aí o que a galera faz? Ela vai assistir o próprio vídeo e desce a lenha nela mesma, o tempo todo, porque ela quer ser melhor. Só que ela não vai ser, porque para ela ser melhor a gente precisa dessa autoconfiança aqui. E a gente não confia em quem é muito ferrado, todo ferrado, 100% ferrado. Aí você vai assistir um vídeo seu e acredita que você é 100% ferrado, você não vai confiar em você. Então a gente precisa dessa dupla busca e que aí a discussão de dom ficou para trás. Porque a gente começa a perceber que existe um caminho. De fato, tem pessoas que nascem mais desenvoltas mesmo. Né? Enfim, mas na análise geral, se tu estuda, domina a técnica, e outra, eu acho que falar da tua forma, do teu jeito, né? Sim, velho. Tu acaba conseguindo atingir o teu público, e o público vê que aquela mensagem não é fake, não é algo criado, né? Enfim, é algo, eu acho que conecta mais, né? Eu acho que eu tô aprendendo bastante aqui com o nosso amigo. Até a questão de errar, né? Às vezes, errar humano, né? Então, tá na televisão, tu vê repórter errando, apresentador errando. Então, nem sempre tu vai E conseguir... entender que o erro faz parte do processo, né? E entender que somos nós, como comunicadores, que damos tamanho para esse erro. Se a gente vê uma modelo que ela tá desfilando, toma um tropeçaço, cai de testa no chão, levanta plena e segue, a gente até admira ela, porque todo ser humano, quando vê alguém fazendo uma coisa que não dá conta de fazer com naturalidade, a gente fala, poxa, a Fabi é muito foda. Caramba, o microfone caiu, o tripé caiu no chão, ela respirou e seguiu. No lugar dela, nossa, eu teria me descabelado toda, eu teria, não sei, aí eu te acho foda. Só que essa mesma modelo, se ela tá desfilando
tropeçou de levinho, nem foi de testa no chão. Levanta e começa a olhar para as câmeras, para o jurado, para o preparador dela e segue aquela caminhada se depreciando porque ela não entendeu que ela é maior do que aquele erro, que ela é independente daquele erro, eu vou julgar junto com ela. Então, assim como foi chato para você ver eu falando desse jeito, tá sendo chato para mim também. Existe um transbordar que se eu transbordar depreciação diante do meu... Peraí. Se eu já errei, já fiquei menos foda pra vocês. Em algum, eu perdi pontos. Pra vocês, você tava me achando um cara massa, pô, não é tão massa assim. Só que se eu tô falando, aí eu dei uma gaguejada aqui, só que eu indico pra você que isso não tem problema, você concorda comigo. Então, a nossa visão sobre o erro ela é fundamental, porque a gente começa a perceber, sou eu que dou tamanho pro meu erro. E aí a gente começa... Ai, nossa, eu professor de oratória errando aqui, fica feio, né? Fica, concordo com você. Pode ir embora, levanta e sai, porque a gente tem outro convidado aqui que tem valor, já que você não tem, libera a nossa vida aí. Só que do contrário, errei aqui, respiro e sigo, não é nem com cara de paisagem ou fingindo que nada aconteceu. Porque realmente nada aconteceu. Gaguejei, sim. Tremi, sim. Tropecei, sim. E para mim isso não significa nada, consequentemente para você, no mínimo vai significar menos, que é bom para mim porque eu quero alcançar. Consegui ser claro nessa explicação? Nossa, muito. Perfeito. E aquele cara lá que tá solteiro, vai pra balada e tal, ele acha que bota a melhor roupa, bota o perfume, ele bota a beca, mas chega lá não consegue nada. Massa. A oratória faz parte, ajuda, como é que é isso? Faz parte porque a gente conversar com alguém que fala gostoso já cria um cenário gostoso. Tá gostoso aqui, porque tá todo mundo conversando gostoso, já tá melhor do que se a gente estivesse aqui torturando a Fabi com essa fala enjoada. Então, a gente ter uma comunicação já torna a gente uma pessoa mais gostosa de conversar, que consequentemente vai proporcionar uma comunicação mais gostosa para a pessoa. E para essa pessoa que tá nesse contexto de tá na festa, tá se sentindo bem, viu a pessoa que ela já combinou no Tinder, a pessoa já falou, vou para a festa, você vai? Vou. Vê aquela pessoa, chega perto dela e não sai nada. Eu tenho uma filosofia que é assim, um insight, um passo e uma atitude. O que é isso? Tive um insight de que eu quero ficar com aquela pessoa. Eu dou um passo em direção a ela e dou uma atitude de começar a falar com ela. Tô dentro de sala de aula numa palestra. Por exemplo, eu estava na palestra lá, no evento de um cara que chama Vinícius Vaz. Ele falou assim, olha, agora... Já esteve aqui, inclusive. O Vinícius? Massa, velho. Ele, em algum momento, ele falou assim, agora eu quero que alguém suba no palco. Veio um insight, quero participar. Levanto a mão, dei um passo. Atitude, manter a mão erguida. E aí ele me chamou e eu tive palco. Dentro da palestra de outra pessoa por causa disso. Então, tô na festa. Tô a fim de chegar naquela pessoa. Esse é o insight, eu quero. Dar o passo e uma palavra. Que geralmente pode ser até uma pergunta. E a gente fazer uma pergunta e sustentar uma cara que não seja esquisita. Por exemplo, você sabe se esse pano aqui era uma cortina? Ai, não sei, por quê? Não, porque eu vi, achei bonito, legal. Aí a gente já rompeu o gelo. Essa pergunta não precisa ser descontraída nem esquisita. Você sabe até que horas que vai esse show? Não, não sei, acabei de chegar. Ah, massa, porque já começou aquilo ali. Isso pode ser com o palestrante, pode ser com a pessoa que você quer ficar na festa, pode ser com qualquer um. E o que vai mudar e direcionar se você vai mandar bem ou não é quanto você vai gerenciar o seu oxigênio nesse processo. Boa. E respirar com presença. Era pra você essa pergunta? Tem alguém que você tá querendo chegar atualmente? Não, então, não tem esse problema de conversar com pessoas na festa. Então me dá uma dica, você. Como é que essa pessoa que tá travadaça, chegou na festa, final de semana Agora aí. complicou. Bom, acho que... Primeiro, que eu não vou pra uma festa exatamente pra ficar com alguém. Sim. Eu vou pra uma festa pra Agora fazer mudou, amigos. agora mudou, né? Tudo pode acontecer lá. Tudo pode acontecer. Massa. E eu sou especialista em vendas. Então eu entendo que quanto mais eu me conecto, mais eu vendo, mais eu gero negócio e mais
sentimentos, sensações vão acontecer na minha vida. Perfeito. E conexões podem ser boas e podem ser ruins, né? Enfim, mas na maioria das ocasiões são conexões boas, né? Então, antigamente eu ia para as festas 10, 11 anos atrás, né, Fábio? Porque a gente se separou. E aí sim, eu ia já pensando com as terceiras intenções, né? Assim como, né, enfim, tudo errado. Hoje não, hoje é bem tranquilo. E aí desenvolve fácil em qualquer mesa, em qualquer lugar, em qualquer pessoa, troca uma ideia e tal. Às vezes tem sucesso, às vezes não, mas... o cara que tá travadaço, tá na festa, assistindo esse podcast hoje, para já aplicar amanhã, o que você traz para ele de direcionamento? A gente tá falando dele, não de você, assim, mas traz um conselho pra esse O cara. teu amigo, né? Bom, acho que... É o meu primo lá de Minas. Acho que primeiro é se sentir bem, confortável, né? Se sentir bonito, se sentir... enfim, tá com um perfume... Respira enquanto você tá me dando essa resposta. Viu? Assim, ó. É que eu já tô pensando no julgamento das pessoas porque eu sou Aí você empresário. tá sendo E multitarefa. aí eu tô sendo empresário e aqui pessoa e já tô me julgando já. Qualquer E é por coisa você isso. corta depois, mas ó, Não, tranquilo, vai manter assim. não seja multitarefa. Só respira e fala o que tá na cabeça. E você vai ver que não vai sair merda. O problema é que a gente acha que a gente vai falar muita loucura. Só que confia na sua história, no seu intelecto, no seu racional, que é mais inteligente do que a gente. Bom, a dica que Aí, eu ó. dou Bom, a dica que eu dou para quem quer flertar de uma forma consistente, olha a uma diferença. Tá bem. uma forma interessante é a pessoa se sentir bem, tá com uma roupa legal, um perfume bacana, mas além disso é saber conversar, é saber puxar uma conversa, fazer uma pergunta instigante, né? Não chegar oi, né? Enfim, isso vale para uma festa, uma balada ou também para as redes sociais, né? Tu tem que se mostrar interessante desde a primeira conversa. Eu acho que isso seria o primeiro momento ali. O Maurício é muito bom porque ele vai nas festas, se ele não consegue ficar com uma guria, ele pelo menos conquista ali uma cliente nova, entendeu? É sempre cliente nova. Sim, sempre uma mulher, né? Mas aqui, Aí, só mas pelo quero, menos tem cliente, entendeu? eu quero Se é pra parabenizar. falar isso aí, então, conexão, acho, a gente tem que se conectar. Eu tenho aqui o Winner, né? O Tinder. Winner, querendo ou não querendo, coloca minhas redes lá no Winner, no Tinder, no Badu. Não, Badu não é o público Nossa, da Badu. brincadeira. Mas eu coloco lá as redes lá, o pessoal adiciona e não desenvolve, porque, enfim, minha vida... Mas já a fórmula ganha seguidor. ganha seguidor, né? Entendeu? Massa. É estratégia de marketing pura. E eu só quero validar o que rolou aqui agora, que a sua resposta na primeira performance e nessa segunda que você respirou, já veio um olhar diferente, com muito mais naturalidade, palavras muito melhor entonadas do que quando a gente tenta ser multitarefa. E eu vi que Parabéns. a fala foi fluida, né? Não teve pausa, não teve... Porque teve respiro. Exatamente. Obrigado. É uma aula ao vivo aqui, né? Enfim, de como não se fazer ou fazer um podcast. Né? Mas assim, tem aquela história, eu levo comigo a história do fazendeiro chinês, né? Um dia ele perdeu o cavalo dele, a cidade toda. Enfim, tá rindo por quê, Fábio? Ele sempre traz uma analogia no podcast. Tá, Mas mas isso é é uma muito história. bom. Isso é É uma muito bom, história. isso é Eu vou te muito explicar bom. o porquê dessa história. Um dia o fazendeiro chinês chegou e perdeu o cavalo dele. A cidade toda chegou até ele e falou, nossa, que azar, né? E ele falou, talvez. Aí no dia seguinte, voltou o cavalo para a fazenda com 7 cavalos selvagens. Aí a cidade toda veio até o fazendeiro, nossa, que sorte, hein? E ele, talvez. No dia seguinte, o filho dele foi montar num desses cavalos e ele caiu, e o cavalo selvagem quebrou a perna. E aí a cidade toda, nossa, que infortúnio, né? E o fazendeiro, talvez. No dia seguinte, o exército estava recrutando pessoas para a guerra, chegaram até a fazenda e não levaram o filho por causa da perna quebrada. E aí a cidade toda veio até o fazendeiro e falou, nossa, que sorte, hein? E ele, talvez. O ponto é que para o fazendeiro, ou para mim, etc., a gente não avalia as coisas momentâneas como ruins ou boas, né? Enfim, a gente tem que avaliar isso no longo período, né? No longo prazo, né? Enfim, então as coisas vão acontecendo, seja uma conexão boa, uma pessoa pode não dar nada, ou pode ser muitas coisas, pode ser o meu maior cliente da história, pode me levar para um outro nível, mas pelo menos eu estou me conectando. Sim. Né? E eu vejo que as pessoas vão nas redes sociais não se conectam, nas festas não falam, as mulheres vão num grupinho já isolado, né? Enfim, já assusta os caras, eu também sou contra isso aí,
E também os caras vão já pensando já nos finalmente, né? Então, eu acho que, não sei se entenderam o que eu falei. Muito, muito. Perfeitamente. Até porque já é a terceira vez que eu escuto essa história, ou quarta. Mas ela é forte. Mas muito boa essa história. Mas e ainda que seja, você conte uma história mais de uma vez, conte sempre como se fosse a primeira vez e trazendo emoção. Quando a gente for contar que o cara recebeu a visita do exército e não levaram o filho dele porque ele estava com a perna quebrada, é uma ótima notícia e o meu corpo precisa transmitir isso. Mas quando ele cair do cavalo e quebrar a perna, eu tenho que proporcionar para a pessoa essa lembrança, essa memória, essa experiência de que ela quebrou a perna. E depois eu tenho que proporcionar para a pessoa que o filho dela vai ficar em casa, junto com a família. E é meio teatro isso, mas eu não gosto muito de associar com teatro, porque senão a galera acha que é uma conquista, uma força muito distante. Só que quando a gente está gravando um áudio no WhatsApp, quando a gente está conversando em casa, e aí, como é que foi o podcast? Pá, nossa, não gostei, porque... Aí eu faço essa cara azeda para falar de coisa azeda. Pô, como é que foi o podcast? Caramba, foi muito massa. O trem gostoso é falar em podcast, não sei o quê. E a minha comunicação sinaliza isso. Mandou bem, conte sempre como se fosse a primeira vez e vá pontuando esses momentos. Quer que eu reproduza de novo? Agora Vai de novo. Qual é a técnica que eu falo? A técnica do bumbum inclinado, como é que é essa técnica? Põe inclinado. Glúteo de Kawasaki. Ó, inclina. Não, filma ele aqui. Põe a câmera aberta, vai. Então vamos lá, essa é a técnica do glúteo de Kawasaki. Kawasaki é uma moto de corrida e quando alguém vai sentar na Kawasaki, ela fica bem empinadinha assim pra frente. Então a gente vai sentar sobre os isquios, que é essa conexão que a gente tem do bumbum com a perna. Sentou ali, a nossa postura ela vai ser regulada por baixo e não por cima. Porque quando a gente está sentado no cóccix e alguém fala assim, arruma a postura, o episódio vai começar. A gente organiza pela lombar e logo isso vai estar queimando de maneira insuportável. Quando eu falo queimando de maneira insuportável, tem que queimar em vocês. Vocês têm que sentir que merda que é ficar com as costas. E eu trazer isso com o corpo proporciona isso. Então o Mau já está ali na Kawasaki. Vamos lá, Mau, conta essa história com muita emoção para nós. Que porra é essa do chinês que você ia falar? História bem bacana do fazendeiro chinês, né? Um belo dia ele foi lá, perdeu um dos seus cavalos, ele fugiu e a cidade toda chegou até ele e falou, nossa, né? Que azar que você teve, né? E ele talvez, né? No dia seguinte, o cavalo retorna com mais 7 cavalos selvagens, né? E a cidade toda vem até ele e fala, que incrível, que sorte que você tem. E o fazendeiro fala, talvez. Né? No dia seguinte, o filho vai montar num desses cavalos e acaba que ele quebra a perna. E nossa, né? A cidade toda vem até ele e diz, que infortúnio. E o fazendeiro, talvez. E no dia seguinte, vem o exército na fazenda para recrutar o filho para a guerra. E não recruta, porque o filho estava com uma perna quebrada, né? Ou seja, o ponto central dessa mensagem, dessa história, é que para o fazendeiro as coisas não são avaliadas como ruins ou boas no primeiro momento, né? E sim a longo prazo. Enfim. Repara, velho, o contexto que existe por trás de cada palavra. O sabor, o tom, a experiência que eu tenho como usuário da sua história é diferente de quando a gente conta por contar a história, porque é importante que essa história seja contada, e quando eu interpreto a história. O cara Inclusive, agora eu tava lembrando, eu tava revisando esse corte agora aqui, que a nossa editora fez, dele contando essa história num podcast que a gente fez umas 2 semanas atrás. E ele gravou com óculos escuro. Então tu vê, essas expressões do olhar dele nesse corte, que ele tá com óculos escuros, já não ia dar pra ver, porque não tá, tô óculos escuros. E aí é interessante porque vai além da expressão do olhar, porque o corpo traz tom de voz. E aí, por mais que eu não esteja tendo acesso ao olhar dele, até se fosse para ele narrar essa história, não sei se vocês já viram dubladores de filme procurando Nemo. Onde está o Nemo? Que a pessoa faz todo um corpo, assim, não vai aparecer, mas dublador é mestre em fazer caras e bocas e corpos, porque isso proporciona uma experiência diferente para quem vai ouvir. Então, mesmo de óculos, e aí se tiver a possibilidade de não estar de óculos, são mais elementos. Sim. Mas ainda de óculos, você está contribuindo e protagonizando, tomando conta de mais fatores que podem influenciar.
na experiência da Eu pessoa. não faço dublagem, mas eu faço locução. Massa. E é engraçado isso tu comentar, porque quando eu vou fazer locução, é só locução, ninguém tá me vendo, ninguém vai me ver, né? Mas eu tô gravando, eu gesticulo, eu faço caras, eu dou um sorriso, né? Porque isso me ajuda a expressar, né, o tom de voz que eu quero, enfim. Faz muito sentido. Massa demais. Muito boa. Mais alguma pergunta, Maurício? Estamos no limite do horário. Pra mim tá contratado. Nem sei o que tá falando. Fechou o negócio. Então tá, gente. Maurício, muito obrigada aí pela tua participação. Parabéns pelo teu desempenho. Eu quero apenas que vocês digam pra mim, o que vocês mais vão levar pra vida de vocês depois desse encontro? Eu acho que a questão de tu... Não, já me atrapalhei, já fiquei nervosa. Mas aqui, parabéns, você respirou. Não, E eu você respirou muito mais na sua história do que antes que você estava fazendo, mandou bem. Mas Diga. o que eu ia levar é a questão da respiração. Porque eu sou muito... Eu gravo muito, né? Eu gravo todo dia praticamente aqui na Fórmula. Mas eu não me cuido, eu não cuido da minha voz, da minha postura, eu não tenho esse hábito, assim. Eu sei que é importante. Não que eu não cuide, eu até eu faço algumas coisas, assim, exercícios pra voz, mas eu sei que eu deveria fazer muito mais pra melhorar e também pra manter, né? E pra poder ter um melhor desempenho durante as gravações. Mas a questão da respiração vai me ajudar muito, porque eu sou muito elétrica, assim, eu fico, sabe? Então eu preciso me acalmar. Não necessariamente. Você precisa de presença, porque você pode ser elétrica, você pode estar nervosa, só que se você respirar, você vai canalizar essa energia e essa sensação pro que quer que você traga. Eu faço apenas esse recorte, porque senão a galera acha que respirar é ficar zen, de boa. E, porra, não sei se eu quero estar zen, então não vou respirar. Só que não, é presença. E aí, se a gente estiver brigando aqui, discutindo alguma coisa, o fato de eu respirar vai me trazer mais corpo, vai me trazer palavras que eu vou me arrepender menos de ter falado depois. Agora, quando a gente tenta falar e respirar e falar rápido, e não é sobre falar devagar, tá? Porque vocês aqui do Sul e a galera do Nordeste, não sei por qual razão antropológica, vocês falam mais rápido do que a gente lá em Minas, por exemplo. Só que não é sobre falar devagar, é sobre respirar. Você pode continuar falando no ritmo que você fala, só precisa desse respiro para a pessoa respirar junto, porque nós não escutamos com o ouvido, a gente escuta com o nariz. Você só internaliza e escuta aquilo que você respira. E você só vai respirar se eu respirar junto. Aí é nesse respiro meu que você respira e concorda. Sim, é verdade. Agora eu estou interessado em saber como é que funciona o teu processo de mentoria, né? Enfim, quais benefícios que tu oferece, como é que faz para se inscrever ou para te chamar. Boa. Meu perfil é Diálogo com Christian, porque eu vejo que palestrar, dialogar, comunicar, tudo a gente consegue trazer essa energia gostosa do diálogo. E no processo de mentoria, eu faço atualmente de maneira personalizada, que eu me encontro com a pessoa e eu faço um diagnóstico com ela do que ela quer alcançar, do que está rolando atualmente. E a metodologia são 6 encontros que eu faço com o mentorado. Todos esses encontros eles são respaldados por um exercício que diante desse exercício eu aplico uma ferramenta que eu chamo de VAR. Igual no futebol, eu vou chamar o VAR e eu vou ver se foi gol contra, cartão amarelo, cartão vermelho, se foi impedimento, se foi golaço. E eu vou apontar, olha, naquele momento do seu podcast, quando você estava falando comigo, mas olhando incessantemente para outra pessoa, me gerou uma certa desconexão. Por outro lado, por exemplo, não foi o caso hoje. Eu estava olhando para televisão. Não, é assim, só para contextualizar. Por outro lado, naquele momento que você contou a história, você fez uma careta ali, que foi fantástica. E aí, o que é louco? Tudo embasado com técnica e aplicabilidade. Porque a gente recebe muito feedback todos os dias de muita gente. Ai, amei seu podcast. Fantástico. Por quê? Ai, não sei, muito bom. Ah, obrigada. E esse aqui? Ai, não gostei. Por quê? Não sei, simplesmente não gostei. Que elemento que você tem para crescer, para desenvolver? Você vai trabalhar o que diante daquele feedback? Então eu vou sempre amparando esses encontros dentro de um trabalho apresentado pela própria pessoa para a gente identificar esses pontos de melhoria que ela tem, pontos de validação que ela precisa ter noção que são foda para ela trazer com recorrência e eventuais coisas que ela pode experimentar. Por que você não levanta na palestra para contar essa história do cavalo? Por que você, sei lá, saca? Por quê? Por quê? Que tal? Que tal? E aí, esse é o processo de maneira que, do primeiro encontro, a pessoa vá para o segundo tendo consciência do que ela precisa melhorar e do que ela é foda, para que ela vá para o terceiro também nessa espiral
de consciência, clareza e trabalho de uma maneira que ela esteja... Às vezes eu falo irreconhecível no último encontro, mas talvez o processo da pessoa é justamente de ela se tornar reconhecível no último encontro. Porque tem gente que a gente vê pessoalmente, vê o vídeo e fala, não é a mesma pessoa. Caramba, cadê aquele Maurício massa que eu conheço, engraçado? Ou cadê aquele Maurício convicto que eu conheço? Cada um vai ser de um jeito, mas esse é o processo de acompanhamento. Atualmente é só aplicar no link da bio ou me mandar um direct, perguntar como é que funciona, que eu explico com mais detalhes. Perfeito, viu, Fábio? Vamos respirar mais. Posição Kawasaki. Posição Kawasaki. Se preparar. Acho que também se preparar para o podcast, né? Enfim, estudar antes o entrevistado, o conteúdo. Isso facilita bastante também. Tu acaba tendo mais segurança, né? Perfeito. Enfim, Christian, muito obrigado por ter vindo até os estúdios da Fórmula. Com certeza você vai vir mais vezes aqui, né, Fábio? Vai ser o nosso consultor especializado Amém. em comunicação. Inclusive, eu estou te contratando agora para ser apresentador do próximo podcast que vai ter. Olha aí, Olha, Vamos lá. ao vivo. O Christian tá aí, tá na pista, né? Tem a analogia da pista, né? Aqui temos o Gabriel Carneiro. Ele veio aqui, deu um show aqui no episódio anterior. E ele falou da analogia dele, né? Enfim, que ele só se conecta, ele só dá valor para as pessoas que estão na pista. E a pista é uma pista de dança. massa. Ou seja, ele dá valor para as pessoas que estão tentando, que tá na pista, tá dançando ali meio desengonçado e tal. E ele não dá valor para as pessoas que estão lá fora da pista, rindo, caçoando, etc. Porque a pessoa que tá na pista, pelo menos ele tá tentando. Então, é a mesma forma que nós, a gente está tentando. Eu estou tentando, eu estou na pista aqui. Eu sei que eu não sou bom em oratório, eu sei que na minha desenvoltura é ruim, eu me julgo bastante. Depois eu vou olhar meu podcast, nossa, eu errei aquela palavra. Normalmente tu nem quer assistir, né? Enfim, mas eu tô na pista, né? E é com isso que eu fecho o podcast. Muito obrigado. Eu Muito quero obrigada, reconhecer a humildade que vocês têm como jornalista, como comunicador, como pessoas que estão na pista e tão abertas para ouvir, sabe? Em momento nenhum eu me senti meio travadinho por achar que vocês não estavam abertaços porque eu estava falando, e é muito bom comunicar com pessoas assim. Uma honra estar aqui. Não, tu já aplicou tuas técnicas desde o começo, me abraçando lá, me chamando de mal aqui, então trouxe essa familiaridade, Nossa. essa Uma conexão. conexão, né? É, total. Então tá, já estamos aí. Nossa, Thomas vai nos matar. Gente, muito obrigada aí por quem assistiu até agora. Sigam a gente nas redes sociais, Fórmula_Digital. Sigam também o Cris, um conteúdo de valor aí para vocês que querem aprimorar cada vez mais a comunicação de vocês. Cris, muito obrigada novamente pela tua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Fórmula Podcast. É isso aí, Maurício. Valeu. Valeu. Até mais.